anterior, a gente definiu o que são estados emaranhados quando a gente está tratando de estados mistos. E a gente relembrou a decomposição de Schmidt, que ajuda a gente a decidir se um estado puro é emaranhado ou não. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar agora sobre como detectar emaranhamento quando a gente tem estados mistos. Como eu já adiantei, essa não é uma tarefa fácil, a gente não consegue resolver esse problema completamente para sistemas de dimensão maior, mas existem ferramentas que ajudam e é isso que a gente vai ver agora, algumas dessas ferramentas. Bom, para começar, a gente vai falar da transposição parcial, ela já apareceu no nosso curso, vamos relembrar que mapa é esse aqui. A transposição parcial em um sistema composto, na verdade, a gente tem dois mapas de transposição parcial, é definido fazendo a transposição só no sistema A ou só no sistema B. Então, a gente vai chamar de TA, transposição em A, de uma matriz, de um operador produto, como sendo a transposta tensor B, e a transposição em B é a tensor B transposta. E a gente estende por linearidade aos outros operadores de H. Então, todo operador de H pode ser escrito como combinação linear de operadores produto desse tipo. E aí a gente define a transposição parcial para esse tipo de operador e estende por linearidade para outros operadores que não são produto. Tá? Ok. Então, a gente já viu no nosso curso, esses operadores de transposição parcial já apareceram, e a gente viu que esses operadores, eles são mapas positivos, mas que não são completamente positivos. Então, quando eles agem em um único sistema, então a transposta em HA é um operador positivo em HA, mas a transposição parcial, H então, aqui a transposta, né, é um mapa positivo, porque a transposição parcial não é um mapa positivo. Então, a transposta é positiva, mas a transposição parcial não é positiva, porque a transposta não é um mapa completamente positivo, como a gente já viu antes. Bom, isso vai acarretar algumas consequências a respeito da diferença entre estados separáveis e estados emaranhados. Então, vamos ver primeiro o que acontece quando a gente olha para estados separáveis. Então, eu vou lidar primeiro, eu vou escolher trabalhar sempre com a transposição em A, tanto faz, tá? O mesmo efeito vai ser verdadeiro para a transposição em B também. Ok, então, estados separáveis, eles podem ser escritos como combinação convexa de estados produto. Então, se eu faço a transposta parcial, eu vou ficar com o somatório em I, de PI, ROAI, T. Então, eu vou transpor só a parte A. Agora, como como a transposta é um operador positivo, esse cara aqui também é um operador densidade. E, portanto, isso aqui é a soma em PI de sigma AI tensor ρ BI, em que esse sigma também é um operador densidade e, portanto, isso aqui é
um operador densidade agindo no espaço composto, no espaço do sistema composto, e, portanto, ρTA é um estado positivo, é um operador positivo semidefinido, assim como o ρ. Tá? Então, para estados separáveis, a transposta parcial é positiva. Tá? ρTA é positiva. Mas agora, como a gente já viu, se a gente tem um estado emaranhado, pode ser que isso não aconteça. Por exemplo, se a gente tem o estado φ+, que corresponde a essa matriz densidade aqui. E a transposta parcial desse estado corresponde a essa matriz densidade aqui. E essa matriz densidade possui... Essa matriz densidade não, né? Essa matriz possui um autovalor negativo. Se a gente fizer ρTA vezes o estado ψ-, isso aqui é menos ψ-. Então, essa é uma matriz que tem um autovalor negativo e, portanto, ela não pode representar um operador densidade. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Se ρ é separável, então, obrigatoriamente, ρTA também é um operador positivo. Agora, se ρ é emaranhado, pode ser que ρTA tenha autovalores negativos. Ok. Então, esse é conhecido como critério de Pérez-Horodeck. E esse critério, ele diz o seguinte: se eu tenho um estado separável, eu sei que ele tem transposta parcial positiva. Então, se eu faço a transposta parcial de um estado e encontro um autovalor negativo, obrigatoriamente esse estado tem que ser um estado emaranhado. Então, é um bom critério, porque é fácil de usar para detectar estados emaranhados, mas como a gente vai ver, ele não é suficiente. Tá? Ele nem sempre conta para a gente se tem emaranhamento num estado ou não. Bom, então a gente usa a nomenclatura que vem da sigla em inglês, tá? A gente chama de estado PPT quando ele tem transposta parcial positiva, de Positive Partial Transposition, ou Positive Partial Transpose, e NPPT quando ele não tem a transposta parcial positiva, de Non-Positive Partial Transpose, ok? Então, o que a gente viu é que separável implica PPT, o que significa, né, que é a mesma coisa, que NPPT implica que o estado é emaranhado. Ok, então seria ótimo se todo estado emaranhado tivesse a transposta parcial com algum autovalor negativo, né? Isso faria a detecção de emaranhamento bem fácil, mas esse não é o caso, então esse critério ajuda, mas não resolve completamente o problema. Tá? Bom, para estados puros, como a gente já viu, tem a decomposição de Schmidt, que ajuda a gente a descobrir se o estado é emaranhado ou não, mas esse critério de transposta parcial também ajuda, porque ele diz certinho se o estado é emaranhado ou não. Tá? A ideia da prova desse resultado é exatamente a mesma que a gente usou no exemplo com o estado φ+. Tá? Então, se o estado ψ é emaranhado, então a decomposição de Schmidt desse
desse estado, eu vou escrever assim, né? Em que esse termo aqui, como sempre, é um estado adequado do lado do sistema A, e esse estado aqui é um estado adequado no lado do sistema B. E se a gente olhar para a matriz densidade correspondente, isso aqui vai dar somatório em IJ, de raiz de lambda I, raiz de lambda J, I, J, J. E se a gente fizer o traço parcial em relação ao sistema A, eu vou ficar com somatório em IJ, raiz de lambda I, raiz de lambda J, JI e J, porque aqui eu troquei os papéis de I e J, né? Porque eu estou fazendo a transposição do lado A. E essa matriz aqui, se ela tem pelo menos, né, se existem pelo menos 2 coeficientes de Schmidt diferentes de zero, essa matriz vai ter lá dentro dela um bloquinho desse tipo aqui, que tem autovalor negativo. Na verdade, aqui tem que ter os lambdas, né? Então, vou ter aqui raiz de lambda I, lambda J. E aqui raiz de lambda I, lambda J. E se dois desses autovalores, dois desses coeficientes de Schmidt são diferentes de zero, eu vou ter esse bloquinho que tem autovalor negativo, ok? Então, é exatamente a mesma ideia do exemplo que a gente viu anteriormente. Existem exemplos de estados mistos emaranhados que têm a transposta parcial positiva. Então, isso mostra que no caso de estados mistos, diferentemente do caso de estados puros que a gente acabou de ver, a positividade da transposta parcial não é suficiente para garantir que o estado é separável. Então, a gente tem exemplos de estados emaranhados PPT. E aí, a gente tem, então, uma estrutura dos conjuntos de todos os estados. Então, essa bolotinha azul aqui, que contém as outras bolotinhas que estão dentro, é uma representação do conjunto de todas as matrizes densidade desse sistema composto. Então, aqui a gente tem o conjunto dos estados separáveis. E aqui, intermediário, eu tenho o conjunto das matrizes densidade PPT, que é maior do que o conjunto de estados separáveis pelo fato de existirem estados emaranhados que têm transposta parcial positiva. A gente pode usar um raciocínio semelhante trocando a transposta por outros mapas que são positivos, mas não completamente positivos, tá? Então, todos esses mapas, ao serem aplicados em um subsistema de um sistema composto, vão gerar outras matrizes de densidade, matrizes positivas, quando o estado é separável, por um raciocínio semelhante que a gente vai ver daqui a pouco, mas podem gerar matrizes de densidade com autovalores, podem gerar matrizes com autovalores negativos se o estado for emaranhado. E, na verdade, se eu conseguisse olhar para todos os mapas positivos ao mesmo tempo, eu conseguiria descobrir se um estado é emaranhado ou não. Esse critério é chamado de critério de Horodeck, e ele diz o seguinte: se Rho for separável, então, para todo mapa positivo, essa condição aqui tem que ser verdadeira, independente do mapa lambda ser positivo ou completamente positivo. E, por outro lado, se essa condição aqui for verdadeira para todos os mapas lambda, então Rho é separável.
Tá? Então, a gente viu essa condição aqui, a gente explorou essa condição aqui em que lambda é a transposição no que a gente acabou de ver, mas se a gente conseguisse fazer a mesma coisa para todos os mapas positivos ali dentro daquele, agindo no conjunto de matrizes, agindo sobre aquele espaço de Hilbert, a gente conseguiria descobrir se ρ é separável. Mas acontece que caracterizar o conjunto de todos os mapas positivos é difícil, a gente não conhece uma caracterização fácil de aplicar desse conjunto e espera-se que esse problema por causa da dificuldade do problema de separabilidade, de detectar separabilidade ou emaranhamento, também seja um problema difícil de resolver. Tá? Bom, a ideia da prova, né, da ida, eu vou deixar a volta para depois que a gente discutir testemunhas de emaranhamento no próximo vídeo. Mas a ida, né, se ρ é separável e lambda é positivo, então lambda tensor I ρ é uma matriz positiva, essa parte é fácil porque é exatamente a mesma ideia que a gente aplicou antes, tá? Então, se ρ é separável, pode ser escrito como somatório em I de PI ρAI tensor ρ BI. Então, se eu olho para lambda tensor identidade aplicado a ρ, isso aqui significa, né, pela linearidade, isso é somatório em I de PI lambda de ρAI tensor ρBI. E lambda, como é um mapa positivo, isso aqui é uma matriz densidade. E, portanto, isso aqui é somatório em I de PI sigma AI, em que esse sigma A é uma matriz densidade para o sistema A. Tensor ρBI é uma matriz densidade, portanto, é uma matriz positiva. Tá? Para mostrar o oposto, que se ρ é emaranhado, tem um mapa que consegue evidenciar isso, né? Mostrando a não positividade dessa matriz aqui, a gente vai precisar de um pouquinho mais que a gente vai ver no próximo vídeo, e aí depois a gente volta nesse problema, nessa segunda parte da prova, com um pouquinho mais de ferramentas para poder fazer essa demonstração, tá? Mas o que esse teorema implica é que se ρ é um estado emaranhado, então existe um mapa positivo, mas não completamente positiva, não completamente positivo, tal que a ação desse mapa só no sistema A é capaz de evidenciar o emaranhamento do estado ρ. A ação desse mapa aqui vai gerar uma matriz que tem autovalor negativo a partir de ρ. Tá? É possível mostrar que para esses dois casos especiais, né, em C2 tensor C2 e C2 tensor C3, se lambda é positivo, mas não é completamente positivo, então lambda pode ser escrito na forma P vezes um mapa completamente positivo, 1, mais 1 menos P vezes lambda, mapa completamente positivo 2, composta com a transposta P. Isso significa que todo mapa positivo, mas não completamente positivo, nesses dois casos especiais, não é completamente positivo por causa desse termo aqui que tem a transposta. Então, essencialmente, a transposta é o único mapa positivo que não é completamente positivo. Então, se esse lambda, tensor identidade ρ não é positiva, isso é culpa da transposta parcial. Então, isso aqui acontece se, somente se,
a transposta tensor identidade aplicada a ρ não é positiva. Isso significa que o critério de Peres-Horodeck, para esse caso especial, é necessário e suficiente, porque a gente pode escrever qualquer mapa positivo, não completamente positivo, em termos da transposta. Então, a transposta é essencialmente o único mapa positivo não completamente positivo. Então, o critério de Horodeck implica, nesses casos, que o critério de Peres-Horodeck é necessário e suficiente. Ok? Bom, então a gente vai ficar com uma caracterização do critério de Peres-Horodeck da seguinte forma. Então, aqui para estados puros, mistos, separáveis e emaranhados. Estados puros separáveis são PPT, estados puros emaranhados são NPPT. Estados mistos separáveis são PPT, estados mistos emaranhados são NPPT para C2 tensor C2 ou C2 tensor C3. Mas no caso geral, estados separáveis, estados mistos emaranhados podem ser PPT ou NPPT.